pobre que lavando uma folha e diz que é o ar-condicionado. Tem episódios de South Park que você assiste rindo, e no meio da risada, percebe que tem algo provocador ali no meio, te cutucando. E A Criança Pobre é exatamente esse tipo de episódio. Ele parece aquela comédia absurda que a série ama fazer. Personagens exagerados, situações impossíveis, piadas desconfortáveis. Só que, por trás de tudo isso, existe uma crítica amarga sobre pobreza, negligência e o jeito como a sociedade olha para quem está na base da pirâmide social. Mas por que os criadores escolheram falar de pobreza de um jeito tão direto? Como é que eles conseguiram misturar crítica social, sátira religiosa e até uma alfinetada em reality shows policiais sem perder o ritmo da comédia? E, talvez a dúvida mais pertinente, como um episódio que parece seguir uma linha relativamente clara consegue terminar de uma forma tão inesperada? Quem já assistiu sabe exatamente do que eu tô falando, e quem ainda não viu provavelmente vai se surpreender quando a gente chegar lá. Mas além disso, o episódio também tem um elemento que dá um peso emocional a tudo: a relação entre o Kenny e a Karen. A série raramente para mostrar a família dele com esse tipo de sensibilidade. E aqui isso vira um dos pontos mais marcantes do episódio. É o fio emocional escondido embaixo de todas as piadas, que faz a história funcionar em um nível mais profundo do que parece à primeira vista. E pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai destrinchar o episódio A Criança Pobre, de um jeito que, provavelmente, você nunca viu antes. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Dito isso, bora dissecar esse episódio. O episódio praticamente abre chutando a porta. E no caso dos McCormick, isso não é uma metáfora. A primeira cena já joga a gente no meio da bagunça dentro da casa deles, com o Stuart e o Kevin se xingando, a Carol tentando separar a briga enquanto segura a Karen, e o Kenny só sentado no sofá, como se aquilo fosse só mais uma terça-feira comum. É um caos tão familiar ali dentro, que chega a ser engraçado. Até você lembrar que, na real, aquilo diz muito sobre o ambiente em que essas crianças crescem. Aliás, esse primeiro trecho do episódio marca a primeira fala do Kevin em mais de 10 anos. A última vez tinha sido lá na segunda temporada, e agora ele volta só pra xingar o pai, enquanto ambos estão bêbados. E ao mesmo tempo em que essa discussão familiar acontece, a TV da sala tá transmitindo o reality White Trash in Trouble, ou Lixo Branco em Apuros, que é basicamente uma paródia direta de programas policiais, como, por exemplo, o Cops, que é a inspiração direta aqui. No episódio, eles ainda amarram isso à obsessão do programa com a Pepsi Blue Ribbon, uma cerveja barata que virou piada recorrente associada ao estereótipo de White Trash. E só para dar uma contextualização rápida, White Trash ou lixo branco é um termo pejorativo usado nos Estados Unidos para rotular pessoas brancas pobres, geralmente retratadas por estereótipos como desorganização, falta de perspectiva e estilos de vida considerados degenerados. E a família do Kenny é tudo isso. Mas enquanto ele assiste ao reality, completamente entediado, Kenny percebe que a casa que tá aparecendo na TV é justamente a dele. E até tenta avisar os outros, mas eles não se importam. Então a polícia aparece em peso, derruba a porta e leva os pais pra fora, algemados, com direito a uma plateia de vizinhos e toda aquela exposição humilhante que esses realities transformam em espetáculo. É o tipo de cena em que você ri, mas também se pega pensando no quão desconfortável é ver a miséria transformada em conteúdo. Olhe para a câmera e diga: eu sou um lixo e estou em apuros. Eu sou lixo, estou em apuros. Muito bem, entre no carro agora. As crianças, então, são colocadas na viatura, levadas para a delegacia e colocadas na famigerada sala de relaxamento, que, ironicamente, é a coisa menos relax da história. Simplesmente um quarto cheio de quadros enormes de palhaços sorridentes, que são mais assustadores do que acolhedores. E é nesse momento que entra o Sr. Adams, o assistente social. Ele até tenta ser divertido, mas o humor dele gira exclusivamente em torno do escândalo sexual da Universidade Penn State. E aqui vale mais uma contextualização rápida. Esse caso real envolveu denúncias gravíssimas de abuso cometidas pelo técnico assistente do time de futebol americano da universidade, e ganhou repercussão nacional, não só pela magnitude dos crimes, mas porque a instituição tentou encobrir parte das acusações. Foi um choque enorme nos Estados Unidos nessa época. E é esse tema absolutamente pesado que o Sr. Adams transforma em piada atrás de piada. E a mais icônica delas é quando ele pergunta isso aos irmãos McCormick. Então preciso saber se querem ir ao Rancho da Terra do Nunca, uma igreja católica ou a Universidade Penn State. Estamos nos divertindo, não é? Eu só invento essas piadas, é bom dar risadas. Simplesmente uma mistura das acusações contra o Michael Jackson e o seu rancho Neverland, dos escândalos de abuso dentro da igreja católica e também, claro, do caso da Universidade Penn State. South Park não pegou leve aqui. A piada é pesada, propositalmente incômoda, e estabelece de cara quem é esse personagem.
Alguém que tenta aliviar o clima, explorando exatamente o tipo de abuso contra o qual, em teoria, ele deveria proteger essas crianças. E enquanto os McCormick estão passando pelo processo de triagem com o assistente social, a gente vai para a escola e vê o Stan e o Kyle tentando entender o que vai acontecer com o Kenny. É um momento breve em que a série lembra que os garotos realmente se importam com ele, pelo menos até o Cartman chegar interrompendo tudo, completamente focado no que realmente importa para ele, que é descobrir quem é a nova criança pobre da escola. O Kenny mal saiu da cidade, e o Cartman já aparece com um bloco de notas, dizendo que está conduzindo uma pesquisa séria sobre o nível de pobreza de cada aluno. É tão absurdo quanto parece, e tão perfeitamente Cartman quanto poderia ser. Sim, eu pesquisei todos os estudantes da escola e tenho certeza que agora que Kenny se foi, Greg é criança pobre. Essa é a sua preocupação? Mas enquanto Cartman faz a sua auditoria, o episódio corta novamente para os McCormick, agora chegando na casa onde eles vão morar. E é aí que a coisa muda de tom. Eles são recebidos pelos Waterheads, os pais adotivos mais extremamente obsessivos que já apareceram na série. O casal se apresenta e logo solta a primeira regra. Naquela casa, todo mundo deve ser agnóstico, sempre, em qualquer situação. Simplesmente não existe acreditar ou ter certeza. Qualquer sinal de convicção é proibido. E isso já coloca a gente naquele clima de fanatismo ao contrário. Não é uma religião, mas é um dogma tão rígido quanto qualquer culto. Esses são seus irmãos e irmãs de orfanato. Eles também são agnósticos. David, você acredita em Deus? Eu não sei. Certo. A partir daí, o episódio começa a brincar com essa ideia de um agnosticismo absoluto. Eles levam isso tão a sério que até as bebidas são agnósticas. Nada de refrigerante comum, só latinhas de Dr. Pepper. Porque, segundo eles, ninguém sabe o sabor que isso tem. A piada funciona, porque é exatamente o tipo de exagero que a série ama fazer, que é pegar uma postura moderada, no caso, o agnosticismo, e empurrar até virar um absurdo completo, quase um fanatismo invertido. E isso se encaixa muito bem no tema central do episódio, porque coloca as crianças McCormick saindo do caos da sua casa para cair em outro tipo de caos. É como trocar a negligência dos seus pais por um manual de regras tão rígido que sufoca eles tão quanto o drama anterior. Só que enquanto o Kenny tenta sobreviver à nova vida agnóstica, o Cartman começa a entrar num colapso completamente diferente. E, claro, muito mais dramático do que precisava ser. Tudo começa quando ele arrasta o Butters pro laboratório de informática da escola. E o Butters, todo animado, explica que conseguiu cruzar os registros de desconto no almoço escolar com as declarações de imposto das famílias da cidade. Sim, o Butters fez isso. E aí vem um momento que quebra o Cartman por dentro. Porque, segundo os dados cruzados, o Cartman agora é a criança mais pobre da escola. E claro, na cabeça dele, isso significa uma coisa. O Kyle vai descobrir. E se o Kyle descobrir, ele vai espalhar pra todos. Então Cartman entra em um modo de autodestruição preventiva, que só ele seria capaz de inventar. Ele vai na mesma hora andar pelos corredores da escola, anunciando pra todo mundo o quanto ele é pobre, antes que o Kyle pudesse usar isso contra ele. Pode rir, pessoal. A mãe do Cartman é tão pobre que quando ela vai no KFC, ela lambe os dedos das outras pessoas. Ha! Falei antes que você, Kiel. Esse comportamento diz muito sobre a dinâmica dele com o Kyle. Pro Cartman, não há castigo maior do que ser inferior a alguém que ele insiste em considerar o seu inimigo. Mas o Kyle, por sua vez, não liga nem um pouco pra isso, o que deixa tudo muito mais trágico pro Cartman, porque ele tá lutando contra um adversário que nem sabe que a batalha começou. É a definição perfeita de auto-humilhação. E como se isso não bastasse, ele chega em casa e despeja tudo isso em cima da sua mãe. Ele a confronta, exigindo que ela faça mais dinheiro, mas a Liane diz que já trabalha em 2 empregos. Só que isso não acalma o Cartman. Pelo contrário, ele transforma essa frustração em munição para criar ainda mais piadas sobre a própria pobreza, como se estivesse tentando provar que sentir vergonha é opcional quando você antecipa o bullying. É patético, e é exatamente o tipo de comportamento emocionalmente torto que define o Cartman. Minha mãe é tão pobre que quando ela soube da última ceia, ela achou que os descontos estavam acabando. Não é engraçado, mãe? E enquanto o Cartman surta com a sua pobreza, o episódio faz um contraste brusco e volta para algo muito mais sensível. A Karen. Ela é, sem exagero, o coração desse capítulo. A série raramente dá espaço para os irmãos de Kenny. E aqui, a Karen aparece como aquela criança tentando manter algum senso de segurança emocional em meio a todo o caos. Nas primeiras noites no novo lar, quando o resto da casa já dorme, ela chora abaixo na cama, abraçada à sua boneca, completamente perdida naquele lugar. E é justamente nessa solidão que o Mysterion aparece. A sombra dele entra pela janela, e a Karen imediatamente se anima. Para ela, o Mysterion não é só um vigilante, é um anjo da guarda. E isso bate com o que a série mostra no arco do Guaxinim e Amigos, quando o South Park revelou que o alter ego do Kenny tem um peso emocional para ele, quase como uma extensão da sua consciência de que o mundo é injusto demais.
E aqui, o episódio usa isso de um jeito bonito, sem nenhuma ironia. O Kenny sempre foi o mais vulnerável do grupo, pobre, negligenciado, muitas vezes ignorado, e ver ele assumir essa forma heróica para proteger a irmã dá uma camada totalmente nova ao personagem. É uma das poucas vezes que a série deixa o humor de lado por uns instantes e mostra que, por trás da piada recorrente da família disfuncional, existe uma relação genuína. O Kenny, mesmo criança, mesmo com uma vida totalmente instável, tenta ser tudo o que a irmã precisa. Alguém que a faça se sentir segura. Não importa onde vá, não importa o que faça, eu sempre estarei aqui. Você entende? Depois de transformar sua pobreza em auto-humilhação, o Cartman chega à conclusão mais Cartman possível. Se o Kenny foi parar no lar adotivo, que, segundo Cartman, parece legal, então essa é a saída perfeita para ele também. E claro, a sua solução não é conseguir um trabalho, ajudar a mãe ou qualquer coisa minimamente sensata. É simplesmente denunciar ela para a polícia, inventando que a Liane tem um laboratório de metanfetamina no quintal. A cena é muito engraçada, porque a Liane mal consegue entender o que está acontecendo, enquanto os policiais vasculham a casa, e o Cartman já está ali, de mala pronta, vestido com uma camisa florida, convicto de que será enviado pro Havaí. E, para completar, o episódio traz de volta o reality White Trash in Trouble, filmando a prisão dela. Agora olhe pra câmera e diga, eu sou um lixo e estou em apuros. Oh, eu sou um lixo e estou em apuros. Quando o Cartman chega à delegacia, ele entra na mesma sala de relaxamento que os McCormick também entraram, e é recebido pelo mesmo Sr. Adams, que continua tentando fazer piadas sobre o escândalo da Penn State. E, dessa vez, quem se ofende é o próprio Cartman. Uma baita ironia. Ele diz que esse tipo de piada não é legal. E aí acontece algo que deixa essa cena ainda mais engraçada. O Sr. Adams também acha as piadas do Cartman ofensivas. E, basicamente, a cena vira uma batalha de piadas pesadas, onde cada um tenta provar que o humor do outro não presta. E diz aqui também que o time da Penn State prefere começar o jogo perdendo? Porque na Penn State eles preferem ficar por trás dos outros. Na cena seguinte, o Cartman tá no carro da polícia, indo pro seu novo lar, com aquela confiança que só ele tem. Mas aí vem um choque de realidade. O lar adotivo fica em Greeley, e não no Havaí, como ele esperava. E a expressão do Cartman murchando é impagável. Ele olha pela janela e vê uma placa enorme com o slogan, o exato oposto do Havaí. Genial. Bem-vindo a Greeley, o oposto do Havaí. Willy! E quando ele chega à casa dos Waterheads, o contraste fica ainda mais gritante. Nada de praia, só um monte de crianças mal-humoradas e 2 adultos autoritários. O Sr. Waterhead faz questão de receber o Cartman com um discurso quase militarizado, repetindo o código agnóstico da casa. Não existe certeza sobre nada, não existe conhecimento definitivo. E, claro, também não podemos ter certeza da existência de um pássaro reptiliano gigante. Algo que pode até não fazer sentido agora, mas... vocês vão ver mais pra frente. Não podemos afirmar com certeza se Deus ou Cristo existem. Talvez sim, mas pode ser uma ave gigantesca. Podemos ter certeza disso? Não, então não faz sentido conversar. Agora repita comigo. E enquanto o Sr. Waterhead recita esse manifesto, o Cartman percebe que caiu num ambiente ainda mais pobre do que a sua própria casa em South Park. A ironia é deliciosa, porque é óbvio que todo mundo ali vive em uma situação apertada. Mas a mente do Cartman está tão focada na própria hierarquia imaginária de pobreza, que ele começa a se preocupar mais com o seu novo status social de miséria do que com a vida nova que vai ter que encarar. No dia seguinte, quando ele chega à nova escola, a paranoia vira pânico. Ele tá no corredor, tentando se justificar para os outros alunos, que apesar de agora morarem juntos, antes disso, o Kenny é quem era mais pobre. Mas aí ele recebe a melhor notícia que poderia ter. Existe um garoto chamado Jacob Hallery, que, segundo os novos colegas, é considerado o verdadeiro pobre da escola. E ao ouvir isso, o Cartman simplesmente explode de alegria. E do nada, começa a cantar uma música inteira sobre não ser mais a criança pobre. Algo tão exagerado que até o diretor depois menciona ter contado mais de 47 piadas de "Sua mãe é tão pobre" durante o musical. E esse é o tipo de cena que resume perfeitamente o personagem. Diante do sofrimento do outro, ele encontra alívio pessoal. É uma piada recorrente da série, e também um retrato brilhante de como Cartman reage ao mundo. Porque eu não sou a criança mais pobre. Essa daqui é pro Jacob Hallery, gente. A mãe dele é tão pobre que usa desconto no hospício. E na sala da direção, o Sr. Adams reaparece, e o episódio revive a guerra das piadas. O assistente social reclama das piadas de Cartman, dizendo que elas são velhas e ofensivas. Mas o Cartman retruca, reclamando das piadas sobre a Penn State, dizendo que o Sr. Adams só tá trocando a igreja católica pela universidade. Mas enfim,
Com o Cartman ocupado demais na sua guerra de piadas ofensivas, o episódio volta pra Karen, que, de longe, é quem mais sofre nessa nova rotina. E como se o ambiente agnóstico radical já não fosse o bastante, ela ainda precisa lidar com a Jessica Pinkerton, uma valentão da escola. A garota se aproxima, pega no pé dela por estar chorando e até tenta tomar a sua boneca. Só que, no meio disso, acontece um dos melhores momentos do episódio. O Mysterion aparece. Ele literalmente cai do céu, com aquela sua postura heróica e silenciosa. E a cena da luta é excelente. O Mysterion acaba com a Jessica. Ele dá um chute no estômago, outro giratório e até um socão na cara. A cena é quase uma coreografia bem feita de um filme de ação. E no fim, ele completa erguendo a cabeça dela, só pra deixar claro que Karen McCormick é intocável. Não mexa com Karen McCormick. Você entendeu? Certifique-se de espalhar a notícia para todos. E a Karen, claro, fica ainda mais encantada com essa figura misteriosa. Pra ela, não existe a menor dúvida. Aquilo é um anjo da guarda, um protetor enviado do céu, especialmente pra ela. E quanto mais o Mysterion aparece, mais ela se apega. E isso cria um contraste muito foda com toda a confusão que acontece em volta. Em um episódio cheio de sátiras e exageros, essa relação se mantém como um dos poucos pontos realmente doces. Voltando pra casa dos Waterheads, no jantar, as crianças começam a comentar sobre o anjo que apareceu na escola. Uma delas descreve a queda do anjo do céu, outra fala do jeito como ele derrotou a Jessica Pinkerton, e a Karen reforça tudo com um brilho nos olhos, como se estivesse contando um milagre. Para qualquer família comum, isso seria só uma história de criança inofensiva, mas ali, mencionar anjos é praticamente cometer heresia. Assim que a palavra anjo sai da boca das crianças, o senhor e a senhora Waterhead esbravejam. E o problema aqui, que fique claro, não é acreditar em anjos, é afirmar algo com convicção. Na cabeça deles, a Karen e os outros cometeram o maior pecado agnóstico possível, que é demonstrar certeza. E o castigo não poderia ser algo comum. Eles arrastam as crianças pro porão e penduram um dos meninos. A senhora Waterhead, então, liga um barril de Dr. Pepper e começa a jogar jatos na cara da criança, enquanto o senhor Waterhead pergunta se ele realmente viu um anjo. A criança responde que não, mas isso não é o suficiente. Afinal, você nunca pode ter certeza de nada. Você viu algum anjo? Não, eu não vi um anjo. Não, você não pode ter certeza. Pode ter visto um anjo. Jogue Dr. Pepper nele. Enquanto isso, o Cartman, totalmente alheio ao sofrimento dos outros, decide que a hora de agir chegou. Ele denuncia os pais adotivos, e então, no auge do caos no porão, o Sr. Adams aparece na porta junto com ele. E com o Sr. Adams atendendo a denúncia do Cartman e os Waterheads completamente fora de si, a casa vira um cenário perfeito para a entrada definitiva do Mysterion. Quando os pais adotivos percebem que há algo na casa, a perseguição começa, e eles correm pelos cômodos atrás dele, até o momento em que o Sr. Waterhead diz isso. Uma pessoa misteriosa voando por aí. Ele parecia um tipo de anjo agnóstico. E o Mysterion nem precisa encostar neles para vencer. Ele só deixa um bilhete cravado na parede, dizendo para olharem a geladeira. Então eles descem e abrem a porta da geladeira, esperando encontrar apenas as latas de Dr. Pepper. Mas não. Lá dentro está uma única lata daquela cerveja barata, presa a uma mola com um ponto de interrogação. Um enigma deixado pelo Mysterion. O Sr. Waterhead pega a lata, abre, toma um gole e diz que é tipo cerveja, mas diferente. A Sra. Waterhead também toma um gole. E na mesma hora, as viaturas da polícia chegam, prontas para mais um episódio de White Trash in Trouble. Os Waterheads simplesmente são arrastados para fora da casa, bêbados e se xingando, e os policiais os obrigam a repetir para a câmera. Eu sou um lixo e estou em apuros! Entre já no carro. Espera um pouco. Eu sou lixo, estou em apuros? E com o caos instaurado, o Sr. Adams finalmente toma uma decisão que parece sensata. Ele diz que o sistema virou uma vergonha e manda devolver todas as crianças para os seus pais. E no meio disso, até o Cartman também é obrigado a repetir para a câmera que é um lixo e está em apuros. É o fechamento perfeito dessa piada que atravessa o episódio inteiro. Você responderá por desobediência. Muito bem, eu sou o lixo e estou em apuros. Quando o Kenny e o Cartman voltam para South Park, o episódio dá aquela sensação de que tudo tá voltando aos eixos, pelo menos na medida do possível dentro do universo da série. Na escola, o Kenny é recebido com palmas pelos colegas. É um daqueles momentos rápidos, mas que aquecem um pouco o episódio depois de tanta confusão. Enquanto isso, o Cartman tá no auge da felicidade. Com o Kenny de volta, tudo retorna ao normal para ele também. Inclusive, a hierarquia que realmente importa. Alguém mais pobre do que ele existe novamente. E ele até engata um musical celebrando a vitória. Mas, claro, se tratando de South Park, essa calmaria dura pouco.
Do nada, o teto da escola simplesmente se quebra. E um pássaro reptiliano gigante, exatamente o mesmo que o Sr. Waterhead dizia poder existir ou não, devora brutalmente o Kenny ali mesmo. É tão abrupto que até os personagens ficam chocados. O Stein só solta um "que diabos?", porque não há outra reação possível. E pra completar a ironia, essa é a única morte do Kenny em toda a 15ª temporada, o que faz o momento ficar ainda mais emblemático. E o Cartman, ao perceber que voltou a ser o mais pobre, entra em crise. Ele começa a chorar e a soltar mais piadas sobre a sua mãe. Oh, minha mãe é tão pobre que ela só usa um sapato. E se perguntar se ela perdeu um sapato, ela dirá, não, achei um. E o episódio fecha exatamente com essa mistura de sátira, humor negro e ironia. O ciclo recomeça. O Kenny morre do jeito mais absurdo possível. O Cartman desaba emocionalmente por um motivo completamente egoísta. E o universo de South Park continua girando nesse caos perfeito, onde nada é ileso. Nem mesmo a incerteza dos agnósticos. Quando você olha de longe, esse parece só um episódio caótico. Lares adotivos exagerados, o Cartman surtando com pobreza, o Kenny virando herói e um pássaro reptiliano gigante aparecendo do nada. Mas quando você presta atenção, percebe que o episódio tá costurado por alguns temas bem pesados. Só que, claro, embrulhados do humor ácido que South Park domina tão bem. A pobreza é o fio que atravessa tudo. Desde o início, o episódio coloca a família McCormick em uma posição de exposição pública, que lembra exatamente a exploração da miséria, feita por programas como Cops, que foi parodiado pelo White Trash in Trouble do episódio. Essa pobreza vira desculpa para julgamento, para espetáculo. E, ao mesmo tempo, a série usa o Cartman para mostrar como até a desigualdade vira competição. Porque, para ele, não existe nada pior do que ser o mais pobre socialmente. É, de certa forma, cruel, mas é realista de um jeito desconfortável. Já a negligência infantil aparece de duas formas completamente diferentes. De um lado, os McCormick, onde tudo é caos e desordem, e isso destrói os seus filhos lentamente. Do outro, os Waterheads, que representam um extremo oposto, uma ordem baseada em dogmas absurdos, onde qualquer emoção é punida com mangueiradas de Dr. Pepper. Em ambos os casos, a mensagem é clara. Os extremos costumam criar ambientes igualmente abusivos. E o mais interessante, no caso dos Waterheads, é como o episódio transforma o agnosticismo, que na vida real é só uma posição filosófica sobre incerteza, em uma forma de fanatismo. Eles pegam essa ideia de não dá pra ter certeza de nada e empurram tão longe que viram a religião ao contrário, com regras rígidas, punições humilhantes e um pânico quase teológico diante de qualquer menção a anjos, espiritualidade ou até uma simples convicção. É uma sátira muito direta a qualquer movimento que, mesmo pregando moderação, acaba virando um dogma tão sufocante quanto aquilo que critica. South Park faz questão de mostrar que até a dúvida pode virar autoritarismo nas mãos erradas. E também temos o Mysterion, funcionando como o escape emocional da Karen. Ele não é só um super-herói, ele é a fantasia que dá a ela alguma sensação de controle, em uma vida em que tudo é decidido por adultos incompetentes. Ele é o símbolo da segurança que ela não encontra no mundo real, o único lugar onde ela pode acreditar em algo sem ser punida. E isso dá ao episódio uma base emocional tão forte, que contrasta com toda a loucura que acontece em volta. E o absurdo final, o pássaro reptiliano gigante engolindo Kenny, não é só uma piada gratuita. Ele fecha o episódio com uma ironia perfeita. Os Waterheads estavam errados sobre tudo, menos sobre aquela possibilidade completamente idiota. O episódio usa esse momento para reforçar a ideia de que, em South Park, a realidade não precisa fazer sentido para ser real. E, no fim das contas, a criança pobre acaba sendo um daqueles episódios que ficam na cabeça, não só pelas piadas absurdas, mas pela mistura de caos e sensibilidade que ele consegue entregar ao mesmo tempo. O episódio começa como uma sátira exagerada sobre pobreza e reality shows sensacionalistas, mas aos poucos vai revelando camadas mais obscuras, sobre negligência, fanatismo e sistemas fracassados, até explodir naquele final completamente insano do pássaro engolindo Kenny. É um episódio que te faz rir de coisas que você não deveria, e depois te faz pensar em coisas que talvez você nunca pensaria. É South Park no auge. E esse equilíbrio entre o absurdo e a humanidade é o que marca esse capítulo. No meio de tanta sátira, a relação entre a Karen e o Kenny vira o coração da história. Ela encontra no Mysterion um anjo que a protege, e o Kenny encontra na irmã alguém que ele quer e precisa cuidar. É raro ver a série dando esse tipo de carinho emocional pros McCormick, e talvez por isso essa dinâmica aqui seja tão poderosa. Se você curtiu essa análise de A Criança Pobre, já aproveita para assistir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. E, claro, também deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso faz toda a diferença e ajuda a continuar trazendo análises completas como essa. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.
O que levantou e eu estou feliz. Agora eu sou rico como Stan e Caio. Tudo que importa é que ninguém me acha pobre.